quem não me conhece, eu sou a Lucila, diretora da Raido Viagens. E você que segue a gente sabe que é uma operadora. Esse ano nós estamos fazendo 30 anos e a Raido faz viagens para o mundo inteiro, todos os destinos. Então nós estamos aqui nesse momento para sonhar, porque não dá para viajar, né? Então é o momento de planejar, de sonhar mesmo com viagens, né, que você pretende fazer. E hoje eu vim aqui para falar sobre a Índia. Por que esse destino? A Índia ela tem muito a acrescentar, principalmente nos momentos atuais, o que a gente está passando. Tem muitos ensinamentos. E a Índia, ela foi muito importante na minha vida pessoal e profissional. Há 30 anos atrás, eu li um livro que me marcou muito, de um grande mestre, Yogananda. E o livro é a autobiografia de um yogi. E esse livro me despertou muito, assim, de uma forma que eu pensei, por que não começar a levar pessoas para a Índia, né, para agregar valor, para conhecer esse destino tão importante, onde tantos mestres passaram. E além disso, a Raido foi indicada por 3 anos consecutivos pelo governo da Índia como melhor operadora das Américas para a Índia, o que nos dá muito orgulho. Mas eu trouxe um convidado para vocês, que vai falar sobre suas experiências, né, sobre o que a Índia pode nos ajudar nesse momento. Deixa eu ver aqui se ele já entrou, vamos ver. Oi, Marcos! Oi, Lucila, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Marcos é um querido, tem uma família linda, viajou com a gente para a Índia assim várias vezes. Eu viajei 20, ele deve ter viajado assim umas 40, né, Marcos? Não, foram 20 também, Lucila. Mas viajou assim, desde quando a gente se conhece, Marcos? Quantos Desde o anos século atrás? passado, Lucila. Desde o século passado. Ah, com certeza. Então, foram É, muitas viagens que eu tive o prazer, a honra, né, imagina, obrigado, Lucila. de trazer para o Marcos, que é uma pessoa tão querida, um professor de yoga, formador, né, de yoga. Mas aí eu deixo você te apresentar, Marcos. Muito Obrigado, obrigada. Lucila. É uma honra mesmo ter você aqui nesse canal. Obrigado, Lucila. É um prazer para mim. Agradeço a oportunidade que você dá para falar um pouquinho da Índia. Eu sou um professor de educação física que teve, na sua formação, eu me formei em 1975. Eu tive yoga naquela época lá na USP. Yoga fazia parte de disciplinas optativas da educação física. E gostei muito do yoga e naquela época os Beatles estavam indo para a Índia, tinha a história do Maharishi, eles iam para Rishikesh. E já comecei desde 1975 a querer ir para a Índia de toda forma, não sei se era só por causa do yoga, se era por causa dos Beatles, e aquilo me atraía muito. Tentei ir para a Índia, mas a gente precisava de um visto de estudante para ficar por um tempo maior. E na primeira vez até o meu visto não saiu em tempo hábil, me inscrevi na escola, onde Dona Inês, a minha professora lá da Escola de Educação Física, ela representava aqui no Brasil, e eu queria ir para aquela escola. E no ano seguinte deu certo, aí fui com a minha esposa, fui casado em 79, voltei em 1980, fiquei quase um ano estudando lá. Mas você E não me casou lá, apaixonei. não, né? O Não, casamento não, não nem, saiu, né? não. Foi casamento aqui, ocidental, e não fui em lua de mel também, não. A gente foi recém-casados, porque naquela época, não sei se você sabe, as coisas mudaram, mas havia uma época em que namorados não viajavam juntos, então não ficava bem ir namorado junto, então tinha que se casar, e como a gente ia se casar mesmo, então a gente se acelerou um pouquinho o casamento. E me apaixonei pela Índia. A Índia é um destino fantástico, as pessoas são sensacionais. Eu costumo dizer que a graça da Índia é o indiano.
e fizemos muitos amigos e eu gostei muito e queria voltar de toda forma, mas cada vez que eu pensava em voltar, nascia um filho. E aí eu disse, não, mas daqui 2 anos eu vou, bom, nascia outro filho, aí não podia deixar a Daisy com os pequenininhos, e assim eu só fui voltar para a Índia, quando eu voltei em 1980, só fui para a Índia de novo em 1998. Aí eu voltei, mas aí eu queria levar os grupos, porque já como professor de yoga, eu queria que os alunos conhecessem a escola que eu estudei. E daí não parei mais, foi até 2017, acho que foi a última viagem que eu fiz. Nós fizemos uma com o Luiz Guilherme, você que cuidou da nossa viagem, o tema era Yoga e Ayurveda. E depois eu passei o bastão, não, quero ir muitas vezes para a Índia, mas recomendo muito que as pessoas conheçam os indianos, a gente vai falar bastante agora sobre isso, não é? Mas é isso, Lucila, tenho um prazer enorme de falar sobre a Índia, de falar o que você não tiver aqui. Estou vendo aqui muitas pessoas pedindo, falando, vamos para a Índia, posso ir junto? Oi, Marcos. E fazer mais uma viagem aí. Agradeço ao WeTravel, a Maritza de Campinas, o Wish and Experience, o Rodrigo Tobias. Obrigada, gente. Nós temos parceiros assim incríveis, Marcos. Que bom, que bom. Mas me fala, o que te inspirou a conhecer a Índia? Olha, eu tinha um interesse específico que era realmente yoga. E eu tinha claro que eu queria estudar. Nós não tínhamos aqui em São Paulo cursos de yoga que me agradassem, da linha que eu queria seguir, enfim. E minha professora disse, não tem outro jeito, você tem que ir para a Índia. Mas, paralelamente a isso, como eu te falei, tinha a história dos Beatles na Índia. Eu sempre fui um fãzão dos Beatles e achava o máximo o George Harrison tocando cítara nas músicas dele. Era uma atração, eu acho que das duas partes. Eu não sei o que me atraía mais. Mas quando eu cheguei na Índia, o que eu tive como surpresa é que você não precisa encontrar um grande mestre na Índia para dizer assim, agora eu vou seguir os caminhos e vou me iluminar. Ou seja, a gente aprende na Índia de cada um. Eu costumo dizer que a graça da Índia é o indiano, e a gente encontra os indianos, não em todo que é lugar, um país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, o que não falta é indiano, e cada um tem uma lição para nos dar. Aquele mais simples, aquele engraxate, aquele motorista do táxi, o senhor da venda, ou seja, conviver com os indianos. E essa viagem que eu sempre recomendo para as pessoas, uma viagem onde você possa estar próximo do povo, onde você possa ter contato, onde você vai ao mercado comprar, onde você sai por você mesmo. Eu sempre quis, nas nossas viagens, deixar os alunos mais livres para que eles pudessem entrar em contato com o povo. E não é estranho quando, de repente, um indiano vem e diz assim, venha para minha casa tomar um chá, faço questão. E aí a gente diz, puxa, mas o que ele quer de mim? A gente acha estranho, fica com medo, não é? Mas ele quer simplesmente te receber, ele quer receber um estrangeiro, ele quer conversar, eles são muito simples e muito amáveis. E eu costumo dizer, é daí que a gente aprende, não é? Desse contato, dessa ingenuidade, desse calor que eles têm. As amizades que eu fiz na Índia desde 1979, eu as mantenho até hoje, são professores muito queridos, são colegas de turma que estudaram comigo. E o indiano é assim, ele é muito familiar, ele é muito amável, ele ensina muito pela simplicidade dele. Então o que me atraiu mesmo foi o yoga, Lucila. E eu tinha esse interesse por uma escola definida, eu não ia procurar qual escola eu ia estudar, eu já sabia onde eu queria estudar, eu já fui para lá e já conhecia professores que eles já tinham vindo para o Brasil, então meu destino estava certo. Mas aí fui conhecer outras coisas, fui passear também. Você sabe que eu penso assim como você. Eu sou muito apaixonada pela Índia e tem uma coisa que eu sempre falo. A Índia tem lugares tão lindos, embora seja 1/3 do tamanho do Brasil, ela tem, assim, monumentos, templos, palácios, como nenhum outro lugar. E lindos, Taj Mahal, né, que é maravilhoso. Porém, o maior tesouro, na minha opinião, é quando você
vai para a Índia e tem esse contato com os indianos, né? Sem preconceito, sem julgamento, você vai de coração aberto, né? E isso É te verdade, enriquece muito. é Então, verdade. e a Índia, nesse momento que a gente está passando, pode dar grandes ensinamentos, né, Marcos? Uhum, uhum. A gente vê que a pandemia na Índia, eles estão indo muito bem. Eles Pois estão se saindo muito bem. E Kerala é um exemplo para o mundo. Kerala é um estado da Índia onde a medicina ayurvédica se desenvolveu mais. E, curiosamente, eles controlaram muito bem a pandemia. Enfim, eles têm lições para nos dar, sim. Os indianos são muito determinados, são muito inteligentes e eles são muito competitivos também. Hoje, no mercado, o indiano é muito bom, não é? Nossas é. relações, acho que são cada vez mais estreitas, não é? Brasil e Índia estão cada vez mais amigos. Agora, por que você acha, Marcos, que a Índia atrai tantas pessoas com interesse na espiritualidade? Eu acho, Lucila, porque a Índia tem uma história de sistemas de filosofia, de pensamento tão diversos, e eles puderam conviver tanto tempo com diferentes pensamentos. Então, por muito tempo, a Índia viveu com muitas religiões diferentes, com escolas de filosofia diferentes, e eles aprenderam a viver com as diferenças. Então, você tem o yoga, você tem o Vedanta, você tem outras correntes de pensamento, sejam elas religiosas ou filosóficas, o Sankhya, e eles convivem muito bem. Eles tiveram um problema na separação da Índia, muçulmanos e hindus, não resta dúvida, mas antes da chegada dos ingleses, viviam muçulmanos, hindus, budistas, e eles tinham uma lição para dar, viviam em paz. Quantas histórias que você mesma nos contou e a gente visita quando está lá no Taj Mahal, e todos aqueles imperadores, alguns se casaram com diferentes mulheres, aquela cidade que a gente visita próximo de Agra, pois não é que o imperador casa com uma cristã, casa com uma muçulmana, casa com uma hindu e põe uma casa para cada uma, ou seja, eles dão uma lição de vida, de nos mostrar que a gente pode viver com as diferenças e respeitar muito. Eu acho que a Índia tem toda essa cultura viva, a cultura do sul da Índia, do norte da Índia, são diferentes, o povo tem características físicas diferentes, mas eles convivem muito bem, eles recebem muito bem. Então, essa espiritualidade que o indiano traz, esse modo de viver que o indiano traz, eu acho que é o que mais atrai as pessoas. É claro, como você disse, os monumentos são lindos, os templos são exuberantes. Isso sim é uma atração. Lógico que ver o Taj Mahal é sempre muito impactante e chegar na frente de uma tumba, não é? Porque a gente não imagina que aquilo seja um túmulo, mas de tal grandiosidade é impactante. Não é somente um povo como o indiano é que poderia pensar numa manifestação, numa dedicação tão grande. Mas, só para completar isso que você diz, eu nunca vi tanto fervor, tanta devoção como na Índia. E é isso que eu sempre quis mostrar para os nossos alunos quando a gente leva os grupos para a Índia. Como que essa pessoa entra no rio gelado às 5 horas da manhã, tomar um banho, frio de rachar, porque no norte da Índia, no inverno, faz frio, mas ele entra no rio. Ele não está preocupado se está frio, se está calor. Como que eles se dedicam nas suas orações, eles passam às vezes a noite nos templos, recitando os mantras e cantando. É uma fé que a gente não vê facilmente por aqui. É um povo que tem uma devoção, um culto sensacional, não é? Eu acho que isso atrai as pessoas, a gente precisa ver isso. Liliane, de Yoga, tudo bem? Uhum. Então, Marcos, aproveitando esse gancho, como é que eles lidam com a morte, com o sofrimento? Muito interessante, Lucila, porque a primeira vez que eu vi isso, eu tive uma impressão e depois eu li isso num livro. A vida e a morte na Índia andam juntos. A morte não é uma coisa que se esconde. Nós escondemos muito a morte. Houve um tempo aqui que as pessoas morriam. Minha avó e meu avô também, os pais da minha mãe, o velório foi em casa. Era em casa antigamente. Agora não, a gente esconde, vai para o hospital e não se vê e as crianças não vão. Mas na Índia é muito escancarado. As cremações estão ali, o velório está ali, quer dizer, não tem velório, não é? E isso
faz a gente pensar. No começo é meio impactante, isso judia um pouco da gente, a gente vê isso e depois começa a entender como naturalidade. Não adianta esconder alguma coisa que é certeza, não adianta esconder a morte, ela está lá. E quando a gente se lembra que vai morrer, passa a ter certeza que vai morrer, a gente pensa diferente. Então o indiano, eu acho que lida muito melhor. Até porque, por serem reencarnacionistas e acreditarem que existe todo um processo de evolução e que as pessoas evoluem acreditando ou não em reencarnação, isso não é a grande diferença, eu acho que eles veem a vida com muito mais alegria. Aqueles meninos que vêm pedir esmola para gente, que são pobrezinhos, não é? Mas com um sorriso nos olhos, uma feição que a gente olha e diz, uma pureza, você fala, nossa, eu tenho tanto mais do que esse menino lá e estou sempre reclamando, e essa criança aqui, ele simplesmente quer um sorriso, mesmo que você não vá dar dinheiro para ele, se você dá um pouco de atenção. É impressionante como eles veem a vida de uma forma muito mais vibrante do que a gente. E acho que é por isso. Desculpe, Lucila. Não, era isso mesmo. Por isso que eu sempre falo, e eu acho que você concorda comigo, Marcos, porque todas as pessoas que vão para a Índia, quando elas voltam, elas falam, nossa, eu tive uma transformação, eu consegui voltar com valores, né, agregar valores na minha vida. A gente tem tanta coisa, né, às vezes se apega a tantas coisas materiais, e lá você vê que tem muita gente, às vezes, morando na rua, né, e eles estão sempre sorrindo, eles acreditam que se eles estão assim, passando por uma vida assim, é porque eles merecem, e aí eles vão fazer o melhor deles para vir numa vida melhor. Então, eu vejo assim que as pessoas, quando voltam de lá, elas voltam assim, é uma energia, uma coisa. A última viagem que eu levei um grupo, o ano passado, foi uma sinergia tão grande, que parecia que a gente estava assim, todo mundo com o mesmo foco, a mesma finalidade. E foi muito mágico, foi muito lindo. Então, Eu concordo com você. Existe uma sintonia, a Índia mexe com as pessoas veem a Índia, no começo começam de alguma forma a ficar um pouco mais assustados, o que é isso, posso, não posso, eu posso conversar com aquela pessoa, mas eu não falo bem o inglês. Eu falo, mas ele também não fala inglês, vai lá que vocês vão se entender. A pessoa faz de tudo para que você a entenda. Enfim, a gente tem que ver a Índia com os olhos indianos, a gente tem que assistir, passear na Índia, não com os nossos valores, tem que colocar os valores indianos, que são valores muito relevantes, na cabeça da gente. Eu me lembro uma vez ter pego um táxi na Índia, eu estava em Mumbai, e o indiano, você sabe, ele tem aquelas coisinhas deles de pôr um preço maior para você pichinchar, essas coisas que a gente está acostumado por aqui também, mas que cansa um pouco, não é? E eu tinha que ir de um hotel em Mumbai até um outro hotel. E eu perguntei na recepção do hotel que eu estava, quanto vai custar para ir até esse hotel assim, assim? Ele disse, olha, vai custar 50 rúpias para você, mas para o indiano ele vai cobrar 30, mas para você é 50. E eu já fui meio encafifado com isso e perguntei para o motorista de táxi, disse ele, quanto custa até o hotel assim, assim? Ele falou, 50 rúpias. Eu falei, o senhor acha que está certo isso? Para um indiano o senhor cobra 30, por que para mim 50? Por que a gente é diferente? E eu comecei a discutir um pouco mal-humorado e ele me interrompeu e disse, ok, sir, ok, sem nenhum problema, 30 rúpias. E 30 rúpias é muito barato, e nem faz tanto tempo isso. Entrei no táxi, era tão longe o trajeto, e eu olhei o táxi limpinho, bem cuidado, um carro muito antigo, e me deu a impressão que ele dormia lá, porque eu olhei num cantinho assim no chão, embaixo do banco, tinha lá uma manta, alguma coisa enrolada, e eu sei que motoristas de táxi às vezes não voltam para suas casas, dormem no próprio táxi. E eu olhei aquele homem e fiz as contas, eu falei, de 50 rúpias para 30 rúpias, eu estou economizando R$ 1. Isso é uma bobagem. Quando chegamos ao destino, eu dei 50 rúpias para ele. E ele não aceitou.
E ele disse, não, nós combinamos 30, vai ser 30. Eu falei, não, mas é muito mais longe do que eu imaginava, eu faço questão de deixar os 50. Ele falou, não, senhor, combinamos 30, é 30. Eu falei, então o senhor me espera, que eu vou aqui bater um papo com um amigo, o senhor me leva de volta lá pro hotel e daí eu pago os 50. Ah, tá bom, se a gente combinar 50, daí eu te cobro 50. E aí são coisas que a gente vai aprendendo. E é admirável o que o povo faz isso, muito pelo que você falou, porque eles entendem que a gente está no processo evolutivo, que o que ele fizer nessa vida vai ser importante para a continuidade da vida deles, seja numa vida porque ele reencarne ou não, enfim, ele preza fazer o melhor possível. Eu tenho tantas dessas historinhas, um dia até pensei em escrever alguma coisa assim, se você me permitiu, não sei se... um livro, Marcos. Então, eu venderia uma meia dúzia, porque eu tenho 4 filhos, a esposa, meu irmão, seguramente meia dúzia eu venderia. Mas eu me lembro uma vez, nós estávamos, e foi quando eu fui a primeira vez na Índia, em 1979. Eu estava indo a uma cidade no estado de Gujarat, e a cidade chamada Rajkot. E é um calor insuportável, era verão, não era verão, era quase verão, era, enfim, uma época seca, e o trem era um trem muito lento, era trem a vapor, trem Maria Fumaça, na época eles estavam em funcionamento na Índia, então era aquele trem que vem muita fuligem, entra pela janela, estava uma viagem muito desconfortável. E eu tinha comprado uma passagem de terceira classe, eram bancos de madeira ripados assim, eu estava sentado próximo da janela, a Daisy estava na minha frente, na janelinha, porque a gente viaja de frente a frente, e do meu lado sentou um indiano que queria conversar. E ele queria conversar a todo custo, e um calor insuportável, e o trem de vez em quando parava, você não sabe por que ele para, aí vinha um calor, não é? Porque quando anda ainda entra um ventinho, não é? E esse homem me cutucava e dizia assim, ei, de onde você é? Facilmente ele via que eu era estrangeiro, eu dizia, eu sou do Brasil. Brasil? Ah, Bélgia. Não Bélgia, senhor, Brasil. Ele não conhecia Brasil. Mas onde é o Brasil? Não, o Brasil fica na América do Sul. Ah, você é um americano. Eu falei, não sou americano, senhor, eu sou brasileiro. Aí uma hora eu falei para ele, olha, eu estou cansado, eu não estou lhe entendendo, eu vou descansar um pouquinho, eu vou dormir. Agora você imagina, ele é um indiano, eu estou na terra dele, ele quer ser agradecido comigo. E eu fecho a cara e digo, não, agora eu não vou conversar, está difícil a nossa conversa, eu vou descansar um pouco. E fui mal criado e me arrependi um pouco. Quando chega na estação dele, ele ainda me cutuca para dizer um tchau, eu faço de conta que estou dormindo, nem olho para ele. Ele sai correndo do vagão, eu vi a cidade que ele estava, uma aldeia, uma cidade muito pequena, ele sai correndo, vai até uma banca de frutas e compra meia dúzia de bananas e traz na janelinha, eu estava na janelinha, Sir, por favor, leve para você comer na viagem. Nossa. Bom, nessa hora eu queria me enfiar embaixo do trem, né? Queria sumir. E eu disse a ele, não, senhor, desculpa, não posso aceitar. Eu sei que frutas são caras na Índia, o homem era muito simples, naquela região mais cara ainda, porque lá não tem produção, sempre vem de algum outro estado. E eu dizia, não, eu vou pegar 2, uma para mim e uma para minha esposa. Ele falou, não, por favor, leve as bananas. Eu costumo dizer, já 40 e tantos anos atrás, até hoje eu carrego essas bananas comigo, porque nunca mais me esqueci dessa história, né? E é daí que eu acho que a gente aprende. Eles são ótimos. Diga. Tem uma pergunta, a Vera pediu qual o melhor roteiro. Tanto eu como você, a gente rodou muito pela Índia, né, Marcos? Norte, sul, e quanto mais você vai, mais você quer conhecer, porque cada lugar tem um cantinho lindo, tem um templo lindo, tem um monumento maravilhoso. Então, isso faz com que você até queira conhecer muito mais. Eu recomendo, Lucila. Isso, a minha recomendação é que não dá para ver tudo na primeira viagem. A Índia não é um país para ir uma vez só. Eu fui 20 vezes, fora quando eu fui estudar, teve anos que eu fui duas vezes, enfim, ia para estudo ou ia para levar grupos, as suas viagens sempre muito bem organizadas, a Raido é uma agência excelente, dão assessoria o tempo todo, enfim, depois eu faço esses comentários, mas é um lugar para a gente ir mais de uma vez, não dá para conhecer tudo.
A cultura é muito diferente e não é para ver corrido, ou 3 cidades num dia só. A Índia é para a gente parar, ficar um pouquinho naquela cidade, se envolver com aquelas pessoas, conhecer aquele comércio, conhecer a história daquele estado, porque as histórias são diferentes, as línguas são diferentes, a comida é diferente. Então, vale a pena ficar mais tempo em cada lugar. Eu Mas gosto quais muito que do sul você da gosta Índia. mais? Quais Eu lugares gosto que muito você... Eu gosto muito do sul da Índia. Eu gosto muito do estado de Kerala, eu acho um estado mais fresco, é calor, é bem quente, mas tem uma brisa, tem a praia, a comida me agrada muito, eu gosto daquele óleo de coco que eles usam, tem a massagem ayurvédica, tem yoga. Gosto muito do sul da Índia, recomendo muito. Aquelas viagens que até por sugestão sua nós fizemos para Madurai, para Mahabalipuram, Chennai, são os lugares que eu gosto muito. Mas sem dúvida, Pondicherry, Pondicherry. Pondicherry, super bom. Mas eu tenho o meu coração lá em Maharashtra. Maharashtra é o estado onde fica Mumbai e tem Pune, que é uma cidade muito grande. Mumbai é uma cidade que eu gosto muito também. E a escola que eu estudei em Lonavala. Aquelas cavernas de Ellora e Ajanta, que fomos tantas vezes, são lugares maravilhosos que não deve perder. Na cidade de Aurangabad. Aurangabad também fica em Maharashtra. É um lugar que os turistas não vão muito, os indianos vão muito mais. Não é um lugar onde, como o Taj Mahal, que praticamente só tem estrangeiros. Eu gosto de lugar onde vão os indianos, onde o próprio indiano busca a sua cultura, não é? Então, gosto muito dessas cavernas de Ellora e Ajanta. Gosto muito de Nova Delhi, gosto de Agra e gosto de Rishikesh. Rishikesh era um lugar, quando os Beatles foram, bastante retirado, escondido, um cantinho onde todas as escolas de yoga têm uma representação, onde o Rio Ganges é limpo e é lindo, é maravilhoso, é solene ver o pôr do sol sentado na beira do rio, assistindo aqueles mantras, aquelas recitações, é encantador. E da mesma forma, quando o sol nasce, também vê os templos tocando seus sinos, com os monges recitando, é sensacional. Rishikesh eu gosto. Rishikesh está com uma influência ocidental muito grande hoje. Então tem toda espécie de restaurantes e cafeterias com comida ocidental, o que é legal por um lado. Mas eu confesso que eu gosto muito daquilo onde o indiano ainda preserva muito da sua cultura, desse seu carinho, não é? Então, o que eu recomendaria? Sul da Índia, eu acho que tem que ir, especialmente Kerala, é um estado que eu gosto, Cochin, cidades sensacionais, e Alipay, né? Visitar Ama, fomos várias vezes, você nos organizou essa viagem. Ama é um dos lugares que eu gosto muito de visitar, me toca Até, e a gente já... se você me Perdão, permite, para quem não lógico. sabe, a Ama é uma pessoa assim maravilhosa, um ser espiritualizado, é, que é conhecida como a mulher dos abraços. Acho que você pode até falar um pouquinho, porque isso desperta curiosidade, né? Quem é a Sim. Ama? Quem são esses personagens que nos atraem tanto na Índia? É, a Ama é uma santa, ela é reverenciada como uma verdadeira santa. Eles não usam esse termo santa, nós usamos, não? Mas ela nos abençoa com seu abraço. Então, ela tem esses poderes uh, poderes divinos. E ela tem uma obra social fantástica na indústria, hospitais, escolas, porque ela recebe muitas doações. E a AMA já veio ao Brasil, ela não é tão conhecida, mas é conhecida, como você disse, pela mãe que abraça, não é? E aquela senhora que abençoa pelo abraço. E é muito tocante esse abraço que ela dá. E frequentar, passar um dia no ashram da AMA, ouvindo os cantos, porque as pessoas recitam os cantos, ouvindo as palestras, vendo a obra que ela faz, o local em que ela está é um local muito agradável, é um lugar que eu sempre quis incluir no nosso roteiro. Eu sei que ela nasceu já com uma característica diferenciada, a família já a via de forma diferente, ela já tinha uma sensibilidade extraordinária desde criança e ela foi desenvolvendo isso. Mas ela por si é muito humilde, ela olhando a Ama, ela é muito risonha, ela é uma pessoa
muito agradável, não tem nenhuma pompa, não de um grande guru, um grande mestre, você a vê sempre como uma mulher muito simples, e ela até que não abrace todos que foram naquele dia, ela não sai, ela não vai almoçar, não toma uma água, ela faz questão de abraçar todo mundo. Enfim, me toca muito, Ama. Eu não sei muito da história, não é? E de milagres que aconteceram, mas ela nos aproxima do divino com toda segurança. E existem outros tantos mestres assim na Índia, não? Eu fui visitar no perto, lá no estado de Tamil Nadu, Ramana Maharshi, a montanha, enfim, a montanha sagrada, onde ele fez. É outro lugar sensacional, muito próprio dos indianos e que a gente fica muito tocado. É muito difícil a gente passar por ali e dizer assim, não aconteceu nada. Não? Por mais distante que a gente seja da cultura ou da religião, você sai impactado. São lugares que impactam muito. Eu gosto desse lugar da Ama, gosto do Ramana Maharishi. Nunca fui ao Sai Baba, tive curiosidade, mas não chegou o dia ainda. Não, eu vejo assim, a mesma forma que você. Na Índia passaram grandes mestres, é o berço da yoga, nos trouxe grandes conhecimentos, também é uma cultura milenar, né? Então, nós somos bebês, né, perto da Índia. Estão me pedindo aqui, Marcos, também qual a Sim. melhor época para ir para a Índia, porque a gente sabe que tem as monções, que são as chuvas fortes, que a gente não recomenda, né? Qual a melhor época para você? Eu sempre gostei, Lucila, de ir lá no inverno deles. Ah, até por conta de minhas férias, mas os meses de dezembro, janeiro, fevereiro são meses muito agradáveis. Há lugares na Índia em que eles descrevem as estações do ano como sendo três: quente, muito quente e insuportável. Então, quando você vai no inverno para Chennai, que antigamente se chamava Madras, ali é o lugar que eles dizem, tem três estações do ano. Você vai na estação quente. E porque eu fui na estação insuportável, é realmente insuportável. É Eu verdade. estava no Taj Mahal, pouquinho antes das monções, era um verão bravo, e diziam que a temperatura estava a 48 graus. E eu dizia, não é possível 48 graus. E eu acho que É, estava, ah, Lucila. Eu saí para caminhar na rua. Então, eu acho que dezembro, janeiro, fevereiro são meses bons. Eu tenho ouvido muito, até porque perdi aqui. Acho que perdeu um pouco a conexão. Mas é interessante isso, porque se você for numa época errada, você não vai se sentir bem, né? Imagina 48 graus, né, Marcos? Então, maio, para mim, é um dos meses mais quentes do ano. Começa em abril, né? Abril começa a esquentar, aí maio, junho, julho, agosto. Agosto, não que seja o mais quente, mas chove muito, já acontece as monções. Setembro, início de setembro, já para de chover e setembro é uma boa época para quem quer custo-benefício, porque é baixa temporada ainda. Você consegue viajar por menos, pagando menos e ficando naqueles hotéis, palácios maravilhosos, Taj, Oberoi, que são lindos, né? Mas realmente, aí vem outubro, de outubro a março é considerado a alta temporada, né? Marcos, eu sei que o teu tempo é precioso, e eu ficaria aqui horas falando com você. É muito bom, muito agradável. Mas eu gostaria agora que você fechasse. O que a Índia pode agregar com seus conhecimentos, né? Mundo assim isolado. Ai, acho que perdi a conexão. Bom.
vamos ver se ele volta aqui, né? Mas a pergunta, eu acho que era bem essa: como a Índia pode agregar valor, né, nesse momento? O que a gente pode se inspirar? Agora é um momento que eu acho que a gente pode planejar, pode sonhar. Você tem lugares na Índia que agregam muito, como ele falou, Rishikesh, que fica no norte. Então, fazer o Triângulo Dourado, Delhi, Agra, Jaipur, são cidades lindas, maravilhosas. Fazendo. Oi, Marcos, voltou agora. A gente tinha perdido a Lucila. conexão. Oi? Oi, Lucila. Legal, tá voltando, Marcos. Então, eu estava Tá bom, comentando Lucila. com eles que fazer o Triângulo Dourado com Rishikesh, Varanasi, onde passa o Rio Ganges, é muito forte. O Rajastão, que tem o Daipur, Jodhpur. Para mim, o Daipur, Marcos, eu amo aquela cidade. É muito bonita, mais charmosa da Índia, né? Mas eu queria... Sim. Assim, eu sei que seu tempo é precioso, e eu gostaria de... Tem uma pergunta da Fercavani, da Sim. Nova Zelândia, está nos assistindo de lá, da Nova Zelândia, Sim. e ela está Sim. pedindo se é recomendado ir sozinha. Tá, legal. Lucila, eu saí um pouquinho do sinal, não sei o que aconteceu, fui tentar pegar mais sinal, pra você saber, eu não estou em São Paulo, não é? Então, falei, ué, e aí, o que será que aconteceu? E eu perdi alguma parte que você comentou. Mas eu vou juntar as duas questões. Você estava falando de Udaipur, eu gosto muito do Rajastão, você, por convite, ideia sua, nós somos a Pushkar, eu achei um lugar sensacional, o Udaipur também muito romântico, não? O Rajastão é um estado que merece ser citado. A Fernanda pergunta se dá para ir sozinha. Dá para ir sozinha, sem dúvida dá para ir sozinha, mas eu não recomendo que as pessoas, da primeira vez, façam isso sem que tenham ido com alguém que tem experiência. Então, a primeira vez é legal ir com alguém, porque as coisas são um pouco diferentes na Índia. Você pode comer uma salada que você achou maravilhosa, estava num local seguro, mas a gente recomenda não coma coisas cruas. Enfim, alguém que te dê essas dicas, não tome qualquer água. Depois que você pegou o jeito das coisas na Índia, porque o indiano tem uma forma muito própria de pensar, eu acho que, até estimulei muito alunos, agora voltem sozinhos. Mas a primeira vez, não. A primeira vez, vá. Mesmo que você não vá em grupo, você, sei lá, por exemplo, indicação da Lucila, e ela te coloca, olha, em contato com uma pessoa lá que vai te orientar, que é alguém que faz as reservas, porque existe um ditado na Índia que é assim, as coisas costumam não dar certo na Índia, não? Mas no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Então, quantas vezes você vai embarcar e a pessoa diz assim, puxa, mas o seu nome não está aqui na lista, o que aconteceu? Aí você vai ver, é uma forma dos indianos pensarem, eles têm uma forma de organização que às vezes a gente teima e não entende. Então, assim, você sair sozinha, sem muitas referências, e buscar certos ashrams, e às vezes escolas que, sei lá, não são recomendáveis. Eu não iria a primeira vez sozinha, eu iria com alguém que pudesse me orientar, mas pelo menos para você fazer esse estágio, né? Depois de você pegou o jeito da Índia, você sabe a hora que você pode ir, no local que você pode ir. Roupa, por exemplo, mostrar o ombro não é delicado, você vai a um determinado templo e vai com os ombros de fora, é feio. Essas coisas a gente tem que aprender numa primeira viagem. Então, minha dica, primeira vez, vá com alguém que possa te orientar. Depois, pode ir sossegado que você não vai errar. Essa é a minha sugestão. Ótimo, eu concordo com você, Marcos, porque não é um destino assim que é fácil como um lugar da Europa, Estados Unidos,
O ideal mesmo é que você procure uma agência de viagens que possa te orientar. A gente está aqui, a Raido, para dar todas as indicações. Nós conhecemos muito, é um destino assim, que a gente se aprofundou muito. E agora, eu não sei se teve uma conotação essa pergunta, se dá para ir sozinha, assim, tipo uma mulher ir sozinha. Então, eu vou até falar um pouco da minha experiência. Quando a gente faz todo o planejamento da viagem, envia nossos clientes, sempre tem alguém que vai ficar 24 horas, mesmo à noite você pode ligar, pode contatar. Durante o dia, vai estar sempre acompanhando você em todos os lugares. Isso é muito importante. Mas a Índia é segura. A gente não vê assim assalto, mão armada, não vê, né, você não precisa ter medo. Então, dá para ir sozinha tranquilamente. Claro que você não vai sair à noite, mesmo porque lá nem tem vida noturna, vai sair à noite sozinha, né? Então, nesse ponto, eu acho que você não precisa se preocupar, dá para ir sozinha, assim. Em grupo, é melhor. Ai, meu sinal estava ruim, Marcos, mas já voltou. Eu estava falando para Tá, eles que tá. é legal viajar em grupo com Isso. um tour líder. Eu estava ouvindo isso e concordo plenamente, Lucila. Eu acho que, assim, pessoas que estão acostumadas a ir para a Europa ou para os Estados Unidos, que você faz tudo daqui e você já sai com as reservas funcionando e você chega lá na hora e escolhe um restaurante, lá não é bem assim. Lá você precisa saber onde vai comer e que cerimônia você vai assistir. E é muito fácil alguém ir para a Índia e não gostar da Índia. Eu conheço muitos executivos que vão trabalhar na Índia e não gostam porque eles vão com uma outra forma de pensamento, eles começam a ver coisas que incomodam muito. Então, quando você está com os olhos voltados para aquilo que você tem que realmente ver, se você está interessada na cultura indiana, se você está interessado em espiritualidade, em religião, você vai ter um prato cheio na Índia. Se você quiser ficar brigando com a Índia, você vai brigar o dia inteiro. Ah, porque eles buzinam muito, porque eu estou nessa fila, todo mundo fura a fila. Se você não educar os seus olhos para ver isso, alguém que vai fazer isso para você, você pode ir para a Índia e não gostar. Então, recomendo. Essa era a minha maior preocupação quando eu levava os grupos, que você vá com alguém que mostre isso. Olha como é bonito, olha que legal. Tem a pobreza ali, mas olhe o rosto dessas pessoas. Você não precisa ser rico para ser feliz. E não é porque você é pobre que tem que ser um miserável. E você começa a ver essas coisas. E quando a gente viaja em grupo, é muito legal que à noite você faz uma reunião e conversa com as pessoas, o que você viu, o que você não viu. Perceba. Posso contar uma historinha, Lucila? Sei que também em cima da hora. Claro, você que marca o tempo. Nós estamos aqui. Olha, eu estou vendo aqui tanta gente, o Plácido, a Denise, tanta gente muito querida, né? Falando várias coisas da Índia, mas você é o nosso convidado. Enquanto tem tanta gente assistindo a gente, você dita o tempo. Eu adoro as suas histórias. Mais 5 minutinhos, daqui a pouco eu vou ter uma aula pelo Instagram. Mas eu me lembro, viu, gente? Recomendo. Aula com o Marco hoje, com a família. É uma aula maravilhosa. Obrigado, Lucila. Eu me lembro de uma vez que foi a viagem com mais número de pessoas. Eu levei um grupo de 60 naquela vez. Vocês tiveram um trabalho enorme, fizeram um trabalho super bom, porque os grupos não saíram nas mesmas datas, mas nos encontramos na Índia. E fez parte desse grupo a Monja Coen. Ela veio de convidada nessa viagem. E é uma recomendação até do próprio governo da Índia, não dê esmolas, porque você não é educativo, não dê esmola para crianças, porque muitos adultos, eles alugam criança para ir pedir esmola, isso é uma exploração, o dinheiro não vai para a criança. Enfim, você tem toda uma recomendação que a gente passa
para os alunos, não dê esmolas, até porque você não vai abrir a bolsa no meio de uma multidão, eles não vão te roubar a bolsa, mas eles vão querer pôr a mão lá dentro para pegar o que você foi distribuir, se você vai dar caneta, chocolate ou dinheiro, seja o que for. Então tem algumas cautelas que a gente tem que aprender. E nesse grupo, todo o grupo já tinha feito o passeio que era para ser realizado, estávamos no ônibus e faltava a monja. Eu falei, cadê a monja? Onde é que está a monja? Procura a monja. Todo mundo no ônibus, contamos. Aí eu olhei um pouco longe do ônibus, estava um bando de crianças e a monja no meio. E aí nós fomos lá ver o que era aquilo, e a monja cantando com as crianças músicas brasileiras, e batendo palma, ensinando uma música, e as crianças, todos pobrezinhos em volta, se divertindo um monte. Não é? Eu falei, monja, tá na hora. Ela falou, ah, tá bom, já vou, desculpa. Eu falei, pois é. Ela olhou e falou, não, vocês falaram que não podia dar esmola, mas vocês não falaram que não precisava, não podia dar atenção. E você dá um pouco de atenção, e é tão gratificante, e as crianças ficam tão animadas, aquilo é tão bonito. Então, precisa ter alguém para orientar. Como é que você faz? 2 esmolas não dou. Uma das coisas que mais acontece na Índia é você descer e alguém diz assim, eu vou levar você no hotel da minha família. É tudo mentira. Ele vai levar onde ele tem comissão e essas coisas a gente tem que fugir um pouco no começo. Por isso eu recomendo, vá com alguém que você já sabe que conhece, que tem boa experiência em viagem, uma agência, ainda que você gaste mais, vale a pena. Depois que você aprendeu tudo isso, pode ir sozinha, sem problemas. Eu tenho muitas histórias também. Nossa, a gente passaria o dia inteiro falando sobre a Índia, né, Marcos? Mas vamos lá. Inclusive, você falou da monja Coen, nós vamos ter um live com ela. Amo a monja Coen, uma pessoa maravilhosa. E a gente vai dar depois mais detalhes de quando vai ser o live. Siga o nosso Instagram que a gente vai postar. E, Marcos, então, para terminar, eu não queria terminar não, sabe? Eu ficaria aqui, é um prazer enorme. Obrigado, Lucila. Uma das coisas mais lindas da minha profissão, além de conhecer culturas, destinos, é estar com pessoas maravilhosas como você. Então, obrigado, Lucila, imagina. Não. Só tenho a agradecer, porque imagina, ilumina a nossa vida, ajuda-nos com os conhecimentos, com a sua sabedoria, e eu fico muito obrigado, feliz. Lucila. Me emociono. Obrigado, Lucila. Me emociono mesmo. Mas já que é para rasgar confete, jogar confete, na verdade, eu sempre fiz questão de viajar com você, né, Lucila? Eu começo a viajar com meus grupos há muito tempo atrás, e quando eu conheci a Lucila, eu fazia questão que a gente viajasse pela Lucila. Embora alguns alunos viessem, não, porque eu conheço uma agência aqui, eu disse, não, eu quero viajar com a Lucila, porque a família é envolvida na viagem, você liga da Índia a qualquer horário, eles atendem, você manda mensagem, e acontecem problemas. E aí eles resolvem, até não resolver, eles ficam em cima, enfim. Eu sempre me senti muito seguro em viajar, sempre levei grupos muito grandes, 45, 50, 60, e nós nunca tivemos problemas. Né? A Lucila, o índice de satisfação das viagens era altíssimo, e eu sei que todos que viajam com você. Já fui com a Lucila para o Japão, já fui com a Lucila para Tailândia, já fomos para o Camboja, a Lucila levou minha esposa para a Jordânia. Eu sei que você tem muita experiência em muitos roteiros e é sempre muito agradável por esse aspecto familiar que você tem. É uma empresa familiar, é uma empresa que você conhece todo mundo e vocês fazem com muito carinho. Então eu tenho o prazer de fazer qualquer hora que você queira os depoimentos porque são verdadeiros. Obrigada, agradeço. Nós temos grandes parceiros, grandes agentes de viagens que a gente pode recomendar também. São sempre muito queridos, né? Então a gente está fazendo esse live também para eles, para que eles possam ter mais conhecimento, né? E a gente se abraça, né? Para que essas viagens lindas aconteçam e que eles possam levar seus clientes também. Bom, para terminar, Marcos, gostaria que você pudesse dar uma mensagem,
né, justamente nesse momento, com tudo isso que a gente está passando, passar uma mensagem sua de coração, ou seja, relacionado à Índia ou à yoga, o que você achar melhor. Por mim mesmo, sem dizer que eu não fui influenciado pela Índia. Eu fui muito influenciado pela Índia, muito influenciado pelo pensamento indiano, muito influenciado pela cultura indiana. Então, o que eu falo vem da cultura indiana e eu aprendi muito com a Índia, aprendi muito com as viagens que eu fiz. Acho que viagem é a forma mais enriquecedora que a gente tem de ganhar cultura, de abrir os nossos horizontes, abrir a nossa mente e conhecer outros povos, outras culturas. Ainda mais uma cultura tão antiga como a indiana. Mas o que eu queria dizer de coração, e isso eu aprendi com os indianos, aprendi é um pouco forte, eu tento colocar em prática, mas eu também escorrego. Vivam o momento presente, gente. Não fiquem preocupados com o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe como é que vai ficar a economia depois disso, a gente não sabe, mas viva o momento presente. É o que a gente pode fazer. E no momento presente, a gente pode olhar tantas coisas boas que estão acontecendo, mas a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer. O que vai acontecer quando chegar o problema, a gente resolve. Ansiedade é querer resolver o problema que ainda não aconteceu. Então, viva o momento presente, não fique tão ansioso, cuide bem da sua saúde, respeite aquilo que o governo propõe. Se é para ficar em casa, fique em casa. Se é para usar máscara, use máscara. E se é para ficar recolhido, fique recolhido. E quando sair, saia com todos os cuidados, mas não fique preocupado com o que vai acontecer. Eu me lembro na Índia uma vez com o meu professor Garotti, eu tive um problema com a minha passagem, enfim, perdi uma passagem, e ele disse, o que passou, passou. Pronto, já foi. E foi uma frase tão simples, mas aquilo caiu tão bem naquela hora. Passou. Pronto, já acabou. Agora viva o que está acontecendo agora. E o que estava acontecendo naquela hora era muito bom. Eu estava com ele em Mumbai, nós estávamos fazendo um passeio, eu estava com o meu mestre, olha que coisa chique. Ele falou, pronto, passou. Joga fora, esqueça. Então essa é a mensagem que eu deixo. E viajar é sempre uma maneira da gente abrir horizontes, abrir a nossa mente. Não percam as oportunidades de viajar e recomendo muito a Raido para não só a Índia, mas todos os roteiros. Quero assistir essa live com a Monja, sou um admirador da Monja e a Lucila já organizou 3 viagens com a Monja e das 3 eu fui 2, são sensacionais. Quero assistir, não me deixa de fora não. Olha, obrigado pela oportunidade, Lucila. Eu que agradeço a todos que assistiram a nossa live. Inclusive o Breno, deve estar em Portugal, né, Breno? Você lembra do Breno? Breno trabalhou aqui, filho de cubano. Lembro. Pessoas maravilhosas que eu vi aí, que nos assistiram. Peço para vocês nos seguirem no Instagram para saberem mais quando vai ser o live com a Monja. Vai ter com a Simone Arrojo, entre outros seres iluminados maravilhosos. Marco, o que eu posso te falar? Eu queria, assim, agradecer muito pelo seu carinho, pelos seus ensinamentos. Sei que vai cair agora, porque já deu 1 hora. Nossa, olha, você vê, passou rapidinho. Aliás, outro dia a gente marca novamente para conversar mais. Com prazer, Lucila. Estou à disposição e você não tem o que agradecer. Eu que sou grato por tudo que você fez e nos ajudou em todas as viagens. Elas foram um sucesso por tua culpa, porque você organizou. Obrigado, Lucila. Obrigada pelas oportunidades. Gratidão Obrigado, Lucila. Gratidão a todos vocês. Imagina, Lucila. Namastê. Obrigado, querida. Namastê. Vamos nos vendo. Obrigado, Lucila. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Um grande abraço para você. Obrigado.